pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelino Gonçalves de Macedo, trabalharemos da disciplina Segurança da Informação do módulo 4 do curso Técnico Informática para a Internet. Na aula anterior, explicamos os conceitos de política de segurança da informação. Nesta nossa videoaula, vamos falar especificamente sobre segurança na fase de desenvolvimento de uma aplicação e sobre a parte de auditoria de sistemas computacionais. O objetivo dessa aula é reforçar a importância de se pensar na segurança da informação desde o início do desenvolvimento de um sistema ou aplicação e durante todo o seu ciclo de vida. Entenda como ciclo de vida de uma aplicação como todo o período de tempo, desde a fase de projeto e concepção da aplicação, passando pela fase de desenvolvimento propriamente dito, das suas versões alfa, que é para teste interno, beta, que é para teste externo, e a fase de produção, que é em uso, de fato, para o cliente. E a parte de atualizações e correções de novas versões, até o encerramento de suporte sobre essa aplicação e retirada do produto do mercado. A segurança não só depende da configuração e programação utilizada, mas também dos ambientes de trabalho onde será desenvolvida, mas também do engajamento dos profissionais em adotar os comportamentos seguros, utilizando as boas práticas e recomendações que existem na literatura, como o caso da ISO/IEC 15408 e outras relacionadas à área de segurança da informação. Com relação à parte de auditoria em sistemas de informação, é necessário conhecer um ambiente ou um sistema para identificar problemas ou oportunidades de melhoria em seu funcionamento. E tal conhecimento se dá através da coleta de informações e estudos aprofundados sobre o objeto de investigação. E depois de analisadas essas informações, podemos chegar a uma conclusão que permita a melhoria da segurança nos processos estudados. Desejei destacar aqui que o conceito de segurança não está apenas relacionado à possibilidade de um sistema ser invadido ou hackeado, mas em uma visão mais ampla. É a garantia de um sistema a garantia que ele vai funcionar corretamente, atendendo todas as funcionalidades previstas no projeto. E também, em caso de uso incorreto ou indevido, hajam proteções para manter seu funcionamento. Sendo assim, nossa aula será dividida em duas partes. A primeira está relacionada à segurança no desenvolvimento das aplicações. E na segunda parte, sobre a auditoria em sistemas de informação. Vamos explicar inicialmente as características de uma aplicação segura, sob a luz da norma ISO/IEC 15408 e seus níveis de garantia. Depois vamos explicar características de um ambiente de desenvolvimento seguro, onde há separação dos ambientes de desenvolvimento do ambiente de produção. Por exemplo, logo após, de forma mais ampla, algumas práticas sugeridas para garantir a segurança da informação no ambiente de desenvolvimento, como aplicar a gerência de configuração, a documentação e avaliação de vulnerabilidades, por exemplo. E, finalmente, de forma mais incisiva, algumas práticas voltadas ao desenvolvimento propriamente dito, como o uso de funções seguras, cuidado com buffers e arrays e a documentação de código. Na segunda parte será a parte de auditoria. Será apresentado conceitos de auditoria e alguns padrões a serem obedecidos pelos auditores de TI durante a execução do seu trabalho. As maneiras de abordagem que podem ser feitas em uma auditoria em um sistema de informação e as etapas a serem realizadas para a execução de auditoria. Então, basicamente, seriam os padrões, reconhecer as formas de auditoria existentes e as etapas que uma auditoria deve seguir. A norma ISO/IEC, também conhecida como Criteria, ou critério comum, tem por objetivo sugerir critérios objetivos para a avaliação da segurança de uma aplicação ou sistema. Em outras palavras, a norma fornece um conjunto de critérios fixos, que permite especificar a segurança de uma aplicação de forma não ambígua, a partir de características do ambiente da aplicação, e definir formas de garantir a segurança da aplicação para o cliente final. Ou seja, o modelo de Common Criteria
pode ser utilizado para desenvolver um sistema seguro ou avaliar a segurança de um sistema já existente. Então, é conhecida para ter o objetivo medir a segurança ou propor a segurança de uma determinada aplicação. A norma ISO/IEC 15408 sugere 4 níveis de garantia de segurança, enumerados como os níveis 1, 2, 3 e 4. O nível 1 está associado à garantia dos requisitos e funcionalidade da aplicação, ou seja, se são atendidos, e se há proteção contra ameaças ou quanto ao uso incorreto. Para teste, depois de desenvolvido um protótipo, esse será avaliado por um usuário ou grupo de usuários, e não pelo desenvolvedor. Isto porque o desenvolvedor pode entrar com dados que já sabe que o sistema aceita, e, portanto, dificilmente encontraria erros. E no caso de um tipo de usuário diferente, testaria o sistema sem esse conhecimento prévio, sendo mais isentos na avaliação e uso do sistema. No nível 2, os testes já são mais específicos, testando vulnerabilidade do sistema e a parte de validação dos dados, e ainda verificar se o sistema segue os padrões pré-estabelecidos. Neste caso, por exemplo, o desenvolvedor estará presente, resolvendo os problemas encontrados no nível 1 e outros problemas de segurança, utilizando software de segurança para verificar vulnerabilidades. O nível 3 é garantir a robustez do sistema, ou seja, como ele se comporta após manutenções e atualizações realizadas. Após o nível 2, se o sistema obedece o padrão pré-estabelecido de desenvolvimento, as alterações pontuais em uma ou mais funcionalidades do sistema não irá comprometer o funcionamento do sistema como um todo. Recomendando, por exemplo, o uso de paradigmas de programação e padrões de projeto para garantir essa independência entre os módulos. A reengenharia seria a necessidade de programar novamente todo o sistema, ou grande parte dele depois de uma alteração. E isso não é o ideal de acontecer. Então, tem que manter o padrão e usar as boas práticas para evitar esse tipo de problema. Já o nível 4 seria o processo de melhoria contínua, sempre procurando encontrar oportunidades de melhoria no sistema e verificando por meio de testes e verificação dos resultados. Se um sistema passou para o nível 3, sendo possível correções pontuais sem que o sistema precise ser totalmente refeito, fica mais tranquilo para a equipe melhorar o sistema, já que as mudanças não serão um perigo. Para se ter segurança em todo o ciclo de vida do desenvolvimento da aplicação, é importante a adoção de critérios de segurança do mais alto nível, como o uso de ferramentas e de processos também robustos. Assim, todos os envolvidos devem estar focados na segurança. Então, a ideia de segurança depende do trabalho em equipe integrado. Então, para garantir a segurança no ambiente de desenvolvimento, algumas práticas conhecidas pelo mercado são a separação dos ambientes de desenvolvimento em 3 ambientes distintos e separados, porém integrados. São os ambientes de desenvolvimento, onde o sistema e onde os programadores produzem o código-fonte com base nos requisitos do projeto. Após o desenvolvimento de uma versão que atende os requisitos, o protótipo será encaminhado para o setor de testes para validação. A equipe de teste irá comparar os requisitos do projeto com os requisitos presentes no protótipo e testar se de fato os requisitos foram atendidos e funcionam corretamente. Verificado que o protótipo atende de forma adequada todos os requisitos, então será enviado para a parte de produção, que será responsável por adaptar o sistema para ser posto em produção, ou seja, em uso dos clientes. A segurança deve ser considerada muito importante durante todas as fases, pois não só o sistema deve atender os requisitos funcionais, ou seja, as funcionalidades, mas também deve atender as especificações de segurança, definidas pelo Departamento de Segurança da Informação. É necessário uma interação entre as áreas de desenvolvimento e de produção, para garantir a segurança da aplicação no ambiente de produção, o que ainda é um desafio para muitas equipes, onde os programadores se preocupam apenas com as funcionalidades, mas não com a segurança. Porém, com o surgimento dos ambientes de computação em nuvem, estamos surgindo novos profissionais mistos, conhecidos como DevOps, que são os developers, que vem da palavra development, que quer dizer desenvolvedor, e operations, o Ops,
que é a parte de operação, que é colocar o sistema no ar. Então, hoje em dia, para o profissional não basta apenas programar, é necessário conhecer quais recursos e serviços necessários para pôr no ar um aplicativo ou serviço e quais configurações mais seguras para essa tarefa. E o pessoal de redes, infraestrutura e telecomunicações precisa conhecer de programação para configurar os servidores e serviços necessários. Para garantir a segurança no ambiente de desenvolvimento, são necessárias algumas gerências de algumas tarefas que normalmente são negligenciadas por algumas empresas, que acabam enfrentando problemas de segurança em suas aplicações. A seguir, é sugerida uma lista de etapas que devem ser cumpridas para aumentar a segurança no ambiente de desenvolvimento. São elas: a gerência de configuração, a de distribuição, a de desenvolvimento, a de documentação, a de suporte ao ciclo de vida, teste de vulnerabilidade e parte de segurança. Então, a gente vai explicar cada uma delas. Primeiro, a gerência de configuração. Então, a gente vai falar sobre a gerência de configuração, é garantir os aspectos de segurança da informação nos ambientes, evitando falhas humanas ou erros de configuração durante o processo de desenvolvimento. A gente pode usar padronização, regra de acesso ou alguma coisa assim, para evitar que a pessoa digite errado alguma configuração. A parte de distribuição é a mudança entre o ambiente de desenvolvimento para o ambiente de produção, para que o sistema não sofra nenhuma mudança inesperada e que a versão a ser disponibilizada para o uso atende às características de segurança especificadas, para evitar o problema, por exemplo, de algum bug que foi corrigido, aí por controle de versão negligenciado, você acaba colocando essa versão comprometida para uso externo dos clientes, que deve ser evitado. Então, essa transição é esse cuidado de sair do ambiente de desenvolvimento para ir para o ambiente de produção de maneira segura. O desenvolvimento deve se representar em todos os níveis de abstração as funcionalidades de segurança, tendo início a partir do projeto lógico até a implementação dos produtos finais. Desenvolvimento é a fase de desenvolvimento propriamente dito, parte de programação. Então, desde o início, tem que pensar na parte de segurança do sistema. Agora, vamos falar sobre documentação, suporte ao ciclo de vida e os testes de segurança. A documentação está relacionada à elaboração dos manuais, tanto para os usuários finais, como para os administradores do sistema, com instrução de uso para garantir o uso correto e seguro do produto final. O suporte ao ciclo de vida é o uso de modelos de ciclo de vida. Garante que os padrões referentes à segurança da informação sejam abordados adequadamente durante as fases de desenvolvimento e manutenção. Que seria a adoção de alguns padrões de projeto, de desenvolvimento ágil, chega o XP, o Scrum, alguma outra gerência de projeto envolvido no desenvolvimento de software, para garantir esse processo do ciclo de vida. E a parte de teste de segurança. Uso de ferramentas case, que é ferramentas de engenharia auxiliadas por computador, para processo de testes automatizados, para verificação se os requisitos definidos no projeto estão funcionando corretamente no produto. Então, a gente vai fazer primeiro um teste de segurança para ver do ponto de vista de funcionalidade. E na outra etapa, alguns testes mais voltados para a área de segurança e vulnerabilidades. Então, e finalmente, a avaliação de vulnerabilidades. Na fase final do processo de desenvolvimento, cuidados referentes ao mau uso do sistema, introdução de vulnerabilidades durante o desenvolvimento e a aplicação de configurações incorretas são algumas preocupações que merecem atenção nesse momento, devendo ser identificadas e corrigidas. A norma ISO sugere a aplicação de um método de desenvolvimento já bem estruturado, que contemple no mínimo as atividades de planejamento, acompanhamento e definição dos testes de verificação. Já usar paradigmas como TDD, que é desenvolvimento orientado a testes. Então, você já vai tentando, durante o desenvolvimento, já procurar encontrar todos os problemas que podem encontrar. E tanto da parte de segurança, como da parte de não atender uma funcionalidade. Então, na parte de segurança, no ciclo de vida e desenvolvimento da aplicação. Serão explicadas a seguir algumas boas práticas relacionadas à segurança no ciclo de vida e desenvolvimento de uma aplicação. Que seria utilizar funções intrinsecamente seguras, que quer dizer
Uso recomendado de linguagens de programação seguras, ou seja, que possuem funções que suportam algoritmos de criptografia, por exemplo, ou ainda framework de desenvolvimento que implementem métodos de segurança como suporte à autenticação, autorização e outros. O outro boa prática é verificação de código de erro retornado por função ou método. Seria realizar testes de todas as funções quanto aos resultados obtidos para verificação se estão corretos e, caso contrário, procurar corrigir ainda na fase de desenvolvimento. Outras boas práticas sugeridas para o desenvolvimento seguro de uma aplicação estão relacionadas aos cuidados quanto ao uso de arrays, também conhecido como vetores, e buffers. Então, relembrando o conceito de array, ou vetores, são listas para armazenamento de variáveis e têm um tamanho fixo, ou seja, existe uma quantidade limite pré-determinada de valores aceitos, e por isso é necessário tratar casos de extrapolação. Por exemplo, suponhamos que um aplicativo suporte 3 valores em um campo, considerando o campo telefone, não sendo possível informar 4 valores, sendo no máximo 3. Para a segurança dessa aplicação, é necessário informar ao usuário essa limitação, de no máximo 3 números de telefone. E também é necessário implementar uma função que verifique e evite se tentar salvar um 4º número de telefone, pois se não houver tal controle, pode vir a travar a aplicação por um erro, de tentar salvar em uma posição de memória que não existe. O mesmo princípio dos arrays vale também para o uso de buffers, que são espaços de memória para armazenamento. Por exemplo, um formulário de upload de arquivos. É recomendado definir o tamanho máximo de arquivos permitido e informar ao usuário esse tamanho, e implementar na aplicação as funções de controle para garantir e checar o tamanho do arquivo postado. A outra boa prática de segurança está relacionada à documentação do código. A documentação correta ajuda os desenvolvedores a conhecer a forma correta de uso e de funcionamento da aplicação sendo desenvolvida. É comentar o código, porque às vezes você faz uma manutenção, você não vai trabalhar mais, ou passa algum tempo, der um problema naquela função e você não lembra o que foi feito. Então a documentação é importante para todos os casos, tanto se você mesmo for o programador responsável ou se for outro profissional. Explicaremos agora sobre a área de auditoria em sistemas computacionais. Como comentado anteriormente, a segurança está relacionada à auditoria, pois a auditoria é a forma como as empresas coletam as informações sobre seus processos de negócio e verificam se estão corretos, eficientes ou ainda se é possível melhorar. Um conceito de auditoria é conjunto de atividades para levantar, estudar e avaliar sistematicamente os processos de uma empresa, buscando evidências acerca das ações efetuadas. Outro conceito mais formal sobre o que é auditoria. É um processo sistemático de obtenção e avaliação objetiva de evidências sobre ações e eventos econômicos, legais e operacionais para a obtenção do grau de correspondência entre as afirmações e critérios estabelecidos e a comunicação de resultados a usuários interessados. Esse conceito é do Tribunal de Contas da União do Distrito Federal. Algumas condutas e padrões de um auditor, que também se aplicam ao caso de auditor de TI. As responsabilidades, a autoridade e a prestação de contas, as atribuições em geral dos auditores de TI devem ser documentadas por escrito e assinadas pela alta gerência da empresa. Recomenda-se uma auditoria externa para verificação dos dados, devido à independência hierárquica no processo. É possível utilizar uma auditoria interna, porém a equipe deve ser bem selecionada e que seus membros se comportem de forma independente e isenta durante o processo, para não atrapalhar ou interferir nos processos a serem analisados. A ética profissional é indispensável e é seguir os padrões conhecidos pelas organizações de auditoria, como no caso da ISACA, que é a Associação de Auditoria e Controle em Sistemas de Informação. A competência de todos os profissionais envolvidos é de suma importância para o bom funcionamento de uma auditoria. O planejamento das atividades, os objetivos, as pessoas a ser consultadas ou informadas, o fluxo de trabalho e outras tarefas devem ser bem planejadas e executadas. Um relatório com as conclusões obtidas a ser enviado às pessoas interessadas. E
Atividades de follow-up. São uma espécie de uma lista de pontos importantes para acompanhar o que foi feito e como foi feita a auditoria. Tal relatório será utilizado para novas auditorias que vierem a ser feitas. Explicaremos agora as formas de fazer uma auditoria em sistema de informação. Podemos utilizar 3 formas: a abordagem ao redor do computador, a abordagem através do computador e a abordagem com o computador. A abordagem ao redor do computador é a abordagem mais antiga, baseando apenas nas entradas e saídas dos dados, sem conhecimento da parte de processamento dos dados. A abordagem através do computador, como o nome já sugere, utiliza aplicativos para auditoria, sendo capaz de simular as transações possíveis. Porém, depende que o auditor tenha um alto conhecimento sobre TI, sobre o software utilizado e o processo a ser analisado. Isso pode gerar erros, se o auditor entrar com dados incorretamente ou ainda o uso constante do software pode gerar erros de desvio, devido ao vício com a base de dados anteriores. Já a abordagem com o computador permite o desenvolvimento de aplicações específicas para atender a necessidade de auditoria. Assim, haverá um ganho de tempo com relação ao uso de aplicações generalizadas de auditoria. Seria o exemplo 2. Essas aplicações generalizadas podem ser entendidas como softwares, aplicações que executam tarefas básicas, não focando em um processo específico com mais detalhes. Então, esse é o problema das aplicações genéricas. Então, ela pega o que for padrão para quase todos os processos, mas cada empresa e cada serviço, às vezes, tem suas peculiaridades. Então, o ideal seria utilizar um sistema próprio para aquele tipo de processo. Uma auditoria envolve as seguintes etapas: planejamento, escolha da equipe, programar a equipe, execução de trabalho e supervisão, revisão dos papéis de trabalho, atualização do conhecimento permanente e avaliação da equipe. A gente vai explicar cada etapa dessa. A primeira etapa é o planejamento, que é auxiliar nas orientações das atividades a serem desenvolvidas e realizadas, e deve ser caracterizado para evitar qualquer atividade inesperada. Deve ser elaborada uma matriz de risco, que deve ser atualizada sempre, tendo como parâmetros os resultados obtidos nos testes e na avaliação dos auditores, bem como o impacto recorrente de mudanças ocorridas nos negócios a partir de mudanças estratégicas empresariais, evoluções tecnológicas, legislações, concorrência, mudanças estatutárias, mudanças nas leis ambientais, sociais, econômicas ou outro fator que reflita resultados financeiros, qualidade dos controles, continuidade de serviço e os processos operacionais. Então, o planejamento, como o próprio nome já disse, tem que avaliar o risco e em quais tarefas o processo precisa ser, quais informações precisam ser coletadas. A escolha da equipe. O perfil básico da equipe da auditoria de TI depende dos negócios em que a empresa atua. Isso deve estar bem detalhado no planejamento. Como exemplo de perfil da equipe de auditoria pode ser a formação acadêmica, conhecimento de uma língua estrangeira, conhecimento e experiência na área que vai auditar, disponibilidade para viajar e outras tarefas. O programar a equipe. Deverá haver um encarregado para programar, ou seja, definir os trabalhos a serem realizados pela equipe. Apenas a escolha dos membros atendendo os perfis selecionados anteriormente não é o suficiente para garantir que os riscos de auditoria sejam reduzidos pelos testes de auditoria. Então, precisa de alguém para coordenar. A execução dos trabalhos de supervisão. Durante a auditoria, deve-se garantir a qualidade e certificar as tarefas adequadamente feitas. Isso implica na formação do profissional que fará parte da equipe. Ou seja, quanto mais experiência e conhecimento técnico no ramo da atividade da empresa a ser auditado, mais fácil será identificar os casos e reconhecer erros caso houver. A revisão dos papéis de trabalho. As atividades realizadas pelos auditores devem ser revisadas pelos superiores, de forma a garantir a qualidade exigida pelas práticas de auditoria. Nesse caso, o supervisor tem a responsabilidade de averiguar se cada passo da auditoria foi concluído. Se porventura for detectada alguma pendência na auditoria, como falhas ou recomendações para melhorias, procedimentos que não tenham sido cumpridos por restrições do próprio cliente, o revisor poderá solicitar uma nova visita
para complementar os trabalhos. A parte de atualização do conhecimento permanente. A atualização de informações ditas permanentes poderá ajudar a reduzir horas de auditoria do período seguinte. Ou seja, uma vez realizada, ao término é emitido um relatório. Esse relatório contém todos os dados corretos, poderá auxiliar em uma nova auditoria, pois os processos já foram descritos, não sendo mais necessário estudá-los novamente, bem como levantamento e avaliação do ambiente de controle, estudo de vulnerabilidades, nos controles internos também já estarão citados, entre outros detalhes. Então é um processo de melhoria contínua, então depende do processo anterior, como foi feito, no próximo não precisa refazer o mesmo trabalho. Você vai procurar melhorar. E a parte da avaliação de equipe. Ao término de cada auditoria, deve-se avaliar o desempenho da equipe, observando os pontos fracos e fortes do auditor, elogiando quando apresentar eficiência e eficácia e auxiliando no desenvolvimento de planos para superar as fraquezas e tornar um profissional qualificado e consciente. Todo mundo ganha com os processos de auditoria. Você descobre onde está errado e se eventualmente a forma que foi concedida não foi a correta, uma próxima vai poder ajudar a definir de uma melhor forma para fazer aquele processo. Nessa nossa última aula, explicamos os conceitos de controle de segurança da informação relacionados ao desenvolvimento seguro de aplicações e também sobre a área de auditoria de sistema de informação, a fim de encontrar erros, falhas, humanas ou não, para garantir a segurança física e lógica na empresa. Então, no geral, a gente tocou nesses assuntos aí, sobre os conceitos de segurança, a parte de desenvolvimento e a parte de auditoria. A seguir aqui, nas referências complementares, algumas referências para completar os assuntos abordados nessa aula e, como tanto, na nossa disciplina de segurança da informação. O primeiro link é sobre o projeto OASP, que quer dizer Open Web Application Security Project, projeto para segurança em aplicações web. Essa iniciativa sugere boas práticas de desenvolvimento web para evitar os principais problemas de segurança nesse tipo de aplicação. Alguns exemplos de ataques são SQL Injection e como evitá-los. Esse segundo link é uma apresentação de slides sobre o assunto de segurança da informação feita pelo pessoal do SERPRO, que é o Setor de Processamento de Dados da União, que é do Governo Federal. No terceiro link, a norma ISO/IEC, o texto, e a norma 15408. Ela está em inglês, mas você pode pesquisar na internet e procurar um tradutor ou achar a versão em português. O quarto link é um artigo sobre a norma ISO/IEC e alguns conceitos de ciência da informação, como ele trata de segurança e a parte de ciência da informação. O quinto são a lista de algumas normas de referência sobre a parte de segurança da informação. Outras sugestões aqui de leitura, que seria a parte de consultar a biblioteca ITIL, sobre gerenciamento de TI voltado para serviços, e outros títulos disponibilizados pela Escola Superior de Redes, no site Scrip. Aí tem um link aí da biblioteca do Scrip. Pessoal, encerramos assim nossa última aula. Peço que estudem material didático e pesquise na internet para reforçar os conhecimentos estudados e realizar as atividades propostas e comente no fórum da semana. O objetivo dessa disciplina foi de apresentar a vocês conceitos importantes relacionados à segurança da informação, de forma ampla e objetiva. Os conceitos e princípios envolvidos na área de segurança da informação, como os princípios da segurança da informação, alguns problemas, as técnicas de prevenção, a política de segurança da informação, a ser implantada numa empresa, as boas práticas de desenvolvimento e a parte de auditoria em sistemas. Espero ter ajudado vocês no processo de aprendizado e que continue procurando cada vez mais se aperfeiçoar como pessoa e como profissional. Obrigado a todos e até uma próxima.